Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos agora à gravação da segunda parte do capítulo 14, prestando assistência. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, né? E nessa segunda parte nós vamos ver aquilo que o novo amigo de André Luiz lhe diz, né? Que dentro do velório, né, as imagens contidas nas evocações das conversas ali entre os encarnados, né, incidem sobre a mente do espírito recém-desencarnado e muitas vezes fazendo com que se evoquem alguns espíritos, né, que já partiram para o plano espiritual, ok? E, e aí, este amigo diz André Luiz, espere alguns minutos na sala contígua onde os despojos recebem a visitação, ok? Então nós vamos ver o que acontece quando nós não temos a postura correta num velório. É, Aí André Luiz diz o seguinte: o velório apresentava o aspecto usual, flores perfumadas, semblantes sisudos e conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspecção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ali ao anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Muito comum a gente ver essa postura, né, de familiares e mesmo amigos, né, conhecidos, às vezes ali em conversas menos edificantes. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram ali lembradas com graça e vivacidade. Acerquei-me de uma roda compacta em que se falava a respeito de Dimas. Certo rapaz dirigiu-se ao cavaleiro muito idoso perguntando: Coronel, então recebeu a conta? Por enquanto não, responde o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada e os filhos dele não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade em matéria de prudências, raras pessoas conheci semelhante a ele. É verdade que nunca me dei aos estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Interessante essa observação, né? Como nós sabemos, nós, espíritas cristãos, nós temos a nossa vamos dizer, missão na Terra de pregarmos o Evangelho de Jesus. Não necessariamente pela palavra. Ela pode até ser feita, mas é pelas nossas atitudes. Na descrição desse senhor aqui, desse coronel, né, vendo as qualidades de Dimas pelo caráter dele formado dentro da doutrina espírita cristã, né, faz com que ele talvez almejasse a estudar a doutrina, né? E em outros, talvez menos propensos a prodigalizar ou a postergar o estudo da doutrina, talvez Dimas tenha conseguido influenciar, transformando essas pessoas, ok? Até aí tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o cretor apenas pronunciava palavras de estímulos e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar mais de 3 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. André Luiz fala isso com muita propriedade, e se eu não me engano, esta frase dele está em outra obra de André Luiz, talvez no Agenda Cristã, né? ou no livro Conduta Espírita, né? Ambas psicografia
de Chico, né? Não, Conduta Espírita de Valdo Vieira, né? Mas de fato, né? Nós ainda não estamos elevados suficientemente para mantermos posturas dignas na conversação, né? E muito menos até no pensamento, né? Vamos ler de novo isso que é muito importante para a gente tentar se modificar. No estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Aí, continuando, o comentarista modificou o diapasão de voz, olhou em direção do cadáver e observou em tom confidencial. Poucos homens foram de boca segura como este. Coincidi, mas faz muitos anos, e estou certo de que foi testemunha ocular de pavoroso crime, que nunca se desvendou para os juízes aqui da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes. Nunca souberam? Os presentes mostraram-se silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador, o coronel. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo o valioso patrimônio da coletividade, relativamente à orientação pública, ou seja, provavelmente políticos da cidade. Desse agrupamento doméstico superiormente conceituado na apreciação geral do povo, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a casa grande, simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança desta residência feudal, como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavaleiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, conseguindo com maliciosa jocosidade. Certa noite, continua ele, pela madrugada, conhecido chefe político saía deste palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha quando reparou que alguém lhe observara a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário que talvez estivesse ali por forças de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou de um salto. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, no que o mísero respondia humilde: Doutor, não estou espreitando, eu juro-lhe. Pois morrerá de qualquer modo, adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados. Vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Eu tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelho na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que entretanto nem chegou a gemer. Tendo se aproximado do assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas
acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele, que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhes extremos cuidados extensivos à família, portou-se como um cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que trairia enormes dissidências domésticas e sociais. Provavelmente, sabendo ele que o político prestigiado ali naquela cidade, naquela comunidade, e a família da qual ele era vizinho, né, preferiu talvez calar-se o Dimas para não expor tal crime, ou o criminoso na realidade, né? O crime foi exposto, mas não expôs o criminoso no sentido de talvez não perturbar a ordem pública e familiar como aqui relatado, ok? O narrador fixava os despojos e acentuava. Boca segura, não conhecia homem mais discreto que Dimas. Certo ouvinte indagou o brejeiro. Mas, coronel, como veio você a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou: vantagens, meu amigo, da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo padre fulano de tal, que Deus o guarde, contou-me o fato sumamente impressionado. Ouviu o próprio assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal ali por ele cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiências do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste, né? No confessionário, o assassino se revela, né? Mas o padre não deveria nem ter falado para o coronel, né? Mas não expôs à polícia, né? As questões da confissão que recebeu, né? Do assassino do rapaz. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa, meus amigos. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo, haverá lugar fora deste mundo para fazer-se justiça. Com certeza, ele expressou uma verdade inconteste. A justiça divina nunca vai falhar. E nós vamos ver daqui a pouco como isso acontece. Nesse momento horrível, figura seguida de outras não menos monstruosas surgiu de inesperado, acercando-se do leviano comentador. Ouvir-lhe ainda as últimas palavras, sacudiu e gritou: Sou eu o assassino! Que quer você de mim? Por que me chama? És juiz? O narrador não enxergara o que eu via, mas seu corpo foi atingido por involuntária estremeação que arrancou o abafado riso dos presentes. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção de estar num velório. Abalou-se, precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou num gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois tu também vens para a verdade? Onde está meu bom amigo, que me velastes a falta com o véu da caridade sem limite? Socorre-me, Dimas, estou desesperado.
Ontem encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito. Ajuda-me ainda mais essa vez. Tem compaixão. Deve saber o que ignoro. Socorra-me. Socorra-me. E a justiça aí se faz, né? O desespero do assassino em situações tenebrosas, junto com a descrição ali feita, acompanhado ele de outras figuras tenebrosas, né? Possivelmente atormentando, né? E a busca pela sua vítima para que ele pudesse implorar perdão. Aqui nós lembramos sempre das palavras de Jesus, nosso Mestre, no Sermão da Montanha. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminhos dele, com ele, porque se não o fizeres, serás entregue ao juiz. Ou seja, muitas vezes nós necessitamos nos encontrar com aqueles a quem agredimos, ofendemos, magoamos e implorar o devido perdão, mas nem sempre isso é possível. E o sofrimento por aí vai se desdobrando em situações muito graves. Ao lado do infeliz em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores o afastamento imediato. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que esse grupo entrou nesta casa por invocação direta, ou seja, o coronel relatando, e aquilo que o Fabriciano falava no final do episódio anterior, né, do nosso vídeo anterior, de que essas conversações atrasem os espíritos da qual estamos relatando certos casos. Narrei-lhe impressionado o que vira, diz André. Ele, Fabriciano, ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se, infelizmente, de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso, ele tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. Vemos aqui aquela prática dentre os espíritas, né, da prática do evangelho no lar, que se torna uma bênção divina de proteção contra o assédio de entidades inferiores ao lar. Dimas, embora um excelente médium, uma pessoa extremamente caridosa, ele tinha esta proteção, mas ele não cultivou junto da família o hábito do evangelho no lar, de oração em conjunto, né? Fazendo com que o seu lar estivesse sujeito a esses tipos de entidades inferiores, ok? Continua André. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos, explicou Fabriciano solícito, ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando, não chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea do desencarne, do desenlace, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte.
ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. Nós vemos, quando participamos de alguns velórios, de fato, muitas das vezes, excetuando-se talvez os familiares e amigos mais chegados ao espírito recém-desencarnado, né? Conversações fúteis, piadinhas, anedotário, né? Menções desonrosas muitas vezes. E quando nós aprendermos que diante da passagem desta vida para a outra, né? A nossa atitude junto ao recém-desencarnado é de prece, de oração, de circunscrição, palavra difícil, para que a gente fiquemos em oração para os benefícios daquela entidade que está chegando com diversos tipos, talvez, de perturbações no plano espiritual, né? Saibamos aproveitar estas lições e modificar os nossos comportamentos diante dos velórios e não só, mas também nas visitações a doentes, né? Que muitas vezes desleixamos das nossas atitudes mentais e não ficamos em oração dentro de um hospital. Ainda não havia terminado de todas as considerações, quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente. Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médio fazia esforço para contê-lo, mas debalde, pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele, Dimas, e a companheira, porque Dimas se ergueu, espiritualmente falando, no seu corpo perispiritual, cambaleante, apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco. Avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal, menos aflito. Sabemos que, às vezes, por imprevidências nossas, né, e de parentes muito chegados, né, às vezes esses atos que justificam-se, mas prejudicam o recém-desencarnado, né, às vezes as pessoas desmaiam, né, e aí a gente acha que foi pela emoção, mas muitas vezes são recursos que a espiritualidade se utiliza para manter o ambiente num estágio mais ou menos sereno e tranquilo para poderem fazer o trabalho necessário da desencarnação. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser a medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médico chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo da casa transitória de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: Espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social.
mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Ficamos com a lição e modifiquemos nossas atitudes diante dos velórios. Fiquem com Deus, um beijo a todos e muito obrigado.